Fala pessoal, tudo bom? Vamos fechar esse mês de novembro aqui então? Hoje eu vou trazer aqui para vocês um livro do Lima Barreto, um cara que eu queria muito conhecer. Eu comprei esse livro aqui dele que eu acho que é o mais conhecido, que é O Triste Fim de Policarpo Quaresma. Eu já tinha começado a leitura uma vez, mas eu tive que parar porque ele era emprestado e eu não tinha conseguido terminar. E a minha namorada falava muito dele também porque foi um dos que ela gostou, sim, de literatura brasileira. Eu tenho um livro de contos dele também, acho que eu vou até mostrar, que é esse aqui, lindíssimo. Ele é assim, roxinho do lado. Eu vou lendo ele aos pouquinhos, mas uma coisa, acho que esse é o primeiro assunto que eu quero falar para vocês, que tem em comum entre essas duas edições. Vamos ver, acho que esse não tem escrito aqui no começo, mas esse tem. Organização e Introdução da Lilia Schwartz. E esse aqui também tem introdução e tem as notas por parte da Schwartz e pela parte do Galdino também, se não me engano. Então o que eu queria falar para vocês é sobre a edição mesmo. Essa edição aqui é da Pinguim, é da Companhia das Letras, eles têm um monte desse tipo de livro. Tem nesse laranjadinho, que se não me engano são os nacionais, e os estrangeiros são uma edição pretinha assim, muito bonita também. Eles são bem simplesinhos, eles não têm orelha, nenhum deles, mas a diagramação é boa, as páginas são boas, acho que isso é uma coisa muito importante. Eu fico um pouco assim de não ter orelha, mas ter as páginas brancas e finas é muito pior. Então, como ela é uma edição mais simples assim, ela é mais barata. Ela sendo mais barata, ela é mais acessível. E eu adoro essas edições porque elas sempre têm introdução, tem um prefácio e tem bastantes notas, que ajuda assim muito na compreensão do texto. A minha namorada leu 100 e eu acho que da primeira vez eu também estava lendo 100 e tenho certeza que quando ela for pegar para fazer uma releitura, alguma coisa, e ela ler com as notas, ela vai ter uma visão que ela não teve da primeira vez. Porque tem alguém guiando a gente ali. E não que isso vai fazer a gente ter uma visão monológica do assunto. A gente vai ter uma. Ela é uma socióloga, uma antropóloga, então ela vai trazer muito conteúdo. Ela não vai assim manipular a gente, ela vai trazer um conteúdo incrível para fazer a gente ter uma visão mais ampla ainda do assunto. Então, ser guiado pela Lilia Schwartz é sim um privilégio incrível. E ela escreveu também uma biografia do Lima Barreto que eu quero muito comprar. E ela também é uma especialista em Lima Barreto, então ela foi chamada para fazer as introduções e as notas dos livros dele pela Companhia das Letras. Então, não só desse aqui, que tem a Lilia falando, mas dos outros que eu tenho ali, que me ajudaram muito. Por exemplo, o Hamlet que eu li, que é um livrinho assim mais antigo, talvez um pouquinho mais complicado, eu acho que se não fosse a ajuda que eu tive, é meio que um cursinho junto, sabe? Eu não teria a leitura que eu tive. Então eu falaria com menos propriedade. Eu teria que fazer uma pesquisa por conta, o que eu posso fazer ainda não me impede, eu não preciso ficar naquilo que ele falou, ali é um homem que fez o do Hamlet, para ter a minha opinião, mas eu posso pegar dele, porque pesquisando quem ele é e qual foi a pesquisa dele em cima disso, ou vendo como a Lília é especialista em Lima Barreto, eu posso confiar nessa palavra da autoridade e me guiar e sentir como foi um cursinho mesmo, que eu aprendi mais junto com ele, sabe? Então isso que eu gostaria de deixar como dica para vocês aqui antes da gente entrar no livro do Lima Barreto, que é apostar nessas ediçõezinhas baratas e incríveis também, apesar de um pouco simples. As capas, assim, essas pelo menos não tem nada demais, é sempre laranjadinho e escrito. As outras ainda tem a diferença, são mais bonitinhas, né, as estrangeiras. Outra coisa, eu vou falar aqui um pouquinho do livro, assim, tentar não me estender muito, mas se você gosta de Lima Barreto, se você quer ver mais dele, assista alguma coisa da Lilia Schwartz. Ela é incrível, ela vai estar sempre falando em live, ou vai estar dando alguma aulinha, tem a biografia, todos os livros têm as notas. Pega a visão dela, vai na fé que vai ser sucesso. Quem que é o Lima Barreto, então? Eu sempre pego de praxe por ler aqui. Ele nasceu no Rio de Janeiro, em 1881,
e foi filho de um tipógrafo e de uma professora, só que ambos eram mulatos e eram escravos libertos. Então a gente tem aqui claramente essa origem. A gente consegue se situar na história do Lima Barreto, de como que ele veio, de qual realidade permeia ele no seu processo de se tornar um sujeito, um indivíduo na sociedade e também que rodeia toda a sua escrita. A escrita de Lima Barreto, ela é muito irônica, então você tem que sempre estar com o olhinho aberto, igual o Machado, mas eu acho que ele é mais irônico no sentido de provocar o riso muitas vezes e ser mais sarcástico, ele é mais, vai na veia. É bem interessante, eu acho, por isso eu quero muito ler a biografia dele também, porque a vida dele se mescla muito com a obra dele. E aqui, em Triste Fim de Policarpo Quaresma, isso já consegui perceber bastante. E, segundo a Lilian Schwartz, também acontece em outras obras dele. Eu preciso ler, porque eu quero ver isso também, como acontece. E também, claro, ler essa biografia para ter esse panorama inteiro aí, que eu acho que vai ser uma delícia ter. Muitos fatos, como onde ele morou, como a revolta armada que teve, como o período político que ele está ali, que é da Primeira República, saindo da monarquia, né? Tudo isso tem a ver com a vida dele. Então aparece tanto no livro quanto foi uma realidade dele. Mas um tema que é muito recorrente, que teve na vida dele e que aparece aqui no livro também, é a loucura. O pai do Lima Barreto ficou louco, foi internado. A casa dele ficou conhecida como a Casa do Louco. Antes do pai dele ficar louco, ele foi responsável por um hospício. Acho que deve ter uma palavra mais adequada para falar, eu devo ter falado ofensiva agora. Mas ele ficou nessa casa de loucos, talvez essa é a mais ofensiva, talvez a minha não foi tanto então. E depois o próprio Lima Barreto foi internado também. Então a loucura permeou muito a vida dele. E claro, espelhou aqui na obra. Eu não vou contar exatamente como, mas não é apenas, como ali a Schwartz falou, da loucura de um indivíduo, de dois indivíduos, da loucura individual, da loucura por pessoa mesmo, mas é de uma loucura social. Ele fala da loucura do Estado, do país, perante os indivíduos e como faz com que os indivíduos fiquem loucos também. Então, a loucura do patriotismo, do nacionalismo, e como isso também é maléfico, já é uma loucura, mas essa é levada para o maléfico da sociedade mesmo, de como causa danos. Porque a loucura não necessariamente precisa ser isso, né? A loucura é um termo muito amplo. Então, como eu já disse, a escrita dele ela é muito irônica, ela é muito afiadíssima, assim, ela vai direto no ponto, como eu falei, e ela também é muito ambivalente. Os personagens, como ele mesmo falou, são todos uns talvezes. Então, não tem nada certo. São todos personagens que tendem e tendem, cada um para um lado, e vai pendendo de um lado para o outro, dependendo como vai a história, eles não são fixos, né? Eles não são estereotipados, eles são bem realistas, assim, são mais complexinhos, eu posso dizer. A não ser por um, e que foi com certeza escolhido a dedo para ser assim, que é o Marechal do país. E eu achei muito interessante, eu adorei a escrita dele, eu já falo um pouquinho mais disso. Teve um momento que ele simplesmente largou o personagem, o Policarpo Quaresma, e ele apareceu na escrita. Dá pra ver que é o Lima Barreto, mas com certeza, pelo ódio que ele vem descendo a porrada no Marechal, falando o que ele realmente pensa daquele personagem, que também era real, né? E depois ele desceu o cacete, valendo, ele vai e fala: mas enquanto isso, Policarpo Quaresma nem pensava nisso. Então, ele realmente fala, era ele que estava falando, o narrador, né? Que consequentemente é o Lima Barreto. Eu achei incrível de ler isso. Então, antes de falar da escrita, já para poder entrar assim, com, não sei se é uma polêmica, mas uma coisa que eu sempre me questionei. E eu assisti uma live da Schwartz e aquilo foi confirmado para mim e eu fiquei muito feliz. Que na escola a gente aprende que o Lima Barreto é o quê? Um pré-modernista. Ou seja, ele veio antes do modernismo. Ele não é um modernista. Porque a escrita dele, não a questão de cronológica, né? Mas a escrita dele não se encaixa nos modernistas ali. E esses rótulos são muito estranhos. Porque ele
foi convidado a participar, se não me engano, mas foi apresentada a revista para eles, né? É Clarkson. Mas é um nome muito estranho, ele não gostou, porque ele tinha um pouco mais dessa pegada nacionalista mesmo. Então ele falou, essa porra aí, né? Nome estranho do caralho, me lembra coisa de gringo, eu não quero. E o pessoal ficou com uma cisma dele. E sem falar disso, ele também era negro, a gente falou das origens dele, né, das origens diretas de escravos. Então ele foi muito silenciado, demorou muito para que a obra dele chegasse com peso até nós, com o devido valor que ela merece. Eu acho que ainda está sendo conquistado esse espaço. E ele não foi colocado entre os modernistas. Ele foi colocado como apenas um pré. Mas a escrita dele é totalmente modernista. É isso que eu também gostei, porque eu gosto dos modernistas. É uma escrita do povo, uma escrita das ruas. Ele traz o subúrbio dos rios para a história. Ele é bem urbano, igual Machado era, mas ele traz aqui os subúrbios que para ele eram o lar dele, o próprio Lima Barreto, no caso, que vivia nos barzinhos dos subúrbios. E ele fala muito do cotidiano, de situações cotidianas. Só que ele fala também de uma maneira muito bonita. E eu gosto de escrever também. E ele tem uma mania de escrever que eu me identifico um pouco. Que ele nunca consegue, talvez algumas vezes, mas ele geralmente, quando vai falar alguma coisa, ele não dá um adjetivo só. Tem que dar mais um, pelo menos, dois assim. Ou até três. Mas dois tem que ter. E esses dois nem sempre batem um com o outro. Acho que isso que é bacana. Deixa eu tentar pegar algum lugar aqui. Forçando muito a sua fisionomia miúda e dura, a adquirir uma expressão sincera de delicadeza e satisfação. Quando o crepúsculo vinha devagar, muito vagaroso e lento, como se fosse um longo adeus saudoso do sol deixar a terra, pondo nas coisas sua poesia dolente e a sua deliquescência. Mas é coisa linda de ver isso aqui. Tem um outro, acho que esse eu não vou achar, que não coincide, né? A fala, como eu dei o exemplo antes. Isso aqui vai falar do Policarpo Quaresma, quando ele vai encontrar o Marechal, né? O seu entusiasmo por aquele ídolo político era forte, sincero e desinteressado. Mas olha só. E ele faz isso muitas vezes. Eu acho que isso que faz com que a descrição seja mais completa. Ele fala mais do que com uma palavra só, para ele conseguir expressar aquilo que ele está querendo dizer naquele momento. Eu acho isso uma coisa muito massa. Uma coisa que o Lima Barreto também criticou muito nesse livro, e eu acho que ele vai vir criticar em outros livros também, que é o casamento. E criticando o casamento, ele automaticamente ele vai criticar esse machismo, essa sociedade patriarcal que existe. E eu vejo que tem um pessoal que fala que o Lima Barreto é antifeminista, mas ele, pelo que a Schwartz falou, eu já achei estranho, porque lendo o livro não sinto isso. E a Schwartz falou que ele era contra um feminismo, mas que era um feminismo rico e provavelmente um feminismo branco que existe. Então que ignorava grande parcela das mulheres também. E ele era contra aquela maneira que elas juntavam para criticar, porque ele achava uma maneira muito superficial. Mas no livro ele critica muito a mulher que nasce apenas para casar. E a gente vê isso aqui nos personagens. Ele é muito irônico, né? A gente vê todas as bobeiras que tem ali, de ficar procurando roupa, e de ficar tentando fazer alguma coisa para conseguir casar. E tendo a vida em torno disso. E muitos personagens, assim, até a gente vê eles de fora, então não dá para saber, né? Mas parece que dando realmente importância a isso. A Schwartz falou que o Lima Barreto, ele tinha uma coluna, porque ele escrevia no jornal. Esse próprio livro foi publicado em folhetim. Ele não foi publicado uma vez só, foi publicado aos poucos, durante 2 meses. E só depois o Lima Barreto juntou, pegou do próprio dinheiro do bolso deles, também emprestado também, para conseguir publicar o livro, que era muito caro naquela época. É difícil hoje também, mas naquela época, acredito, mais caro. E se endividou e nem sei se ele conseguiu pagar a dívida antes de morrer. Essa era a condição dele para publicar o livro naquele momento. E por que ele fez isso? Porque ele sabia que o que ele estava escrevendo era forte.
Pena que não foi reconhecido nem naquela época, nem muito tempo depois. Enfim, voltando. Ele tinha uma coluna, né, no jornal que ele escrevia, que era Não As Matem, em que ele denunciava a violência doméstica, denunciava feminicídio. Então, eu não sei, acho um pouco incoerente falar dele como antifeminista. Mas, se você vê no livro dele, a Schwartz até falou em um momento, mas eu percebi em alguns outros também, que ele é xenófobo. E isso a gente vê não como o Policarpo Quaresma, a gente vê do próprio narrador. Então, provavelmente não foi intencional, pelo que eu acho que percebi do estilo dele até agora. Não foi intencional, não foi uma crítica, é apenas parte da xenofobia dele mesmo que acabou sendo expressada ali. Nesse tipo de situação, eu acho que a gente tem que pegar o que tem de bom nele. Talvez muitas até pessoas usam o fato de ser antifeminista para detonar ele não ler ou para invalidar alguma outra coisa que ele tenha escrito. Mas acho que muito questão da gente conseguir separar as coisas. E claro, também vendo de quando foi escrito. Se alguém ser racista, machista, xenófobo, hoje, 2021, é muito mais aceitável. A gente está com a internet, o nosso modelo de conseguir informação hoje em dia é muito mais fácil. Então, tendo acesso a tudo isso, a quantidade de informações que tem, eu acho assim, hoje em dia não dá para aceitar que o autor tem essas características. A gente tem que ver muito quando foi escrito. A gente pega um escritor de 1500 que foi machista, a gente pegar e desqualificar toda a obra dele é embaçado. A gente pode pegar aquilo que ele escreveu, trazer à tona e falar por que aquilo é errado. Porque hoje em dia a gente consegue ver. Mas naquela sociedade que o pessoal vivia daquela época, muitos escritores também, acho que nessa época, 1800, talvez por aí também, eram muito xenófobos, eram racistas. Então a gente tem que conseguir separar essas coisas, tentar passar um pano, mas de uma maneira consciente, eu acho. Não vale a pena também isolar toda essa literatura boa que tem por causa de características da época que tinham e eram refletidas naquelas pessoas. Esse livro aqui é dividido em 3 partes e combinam, casam perfeitamente com o título do livro, que é Triste Fim de Policarpo Quaresma, porque não é um fim só. Na verdade, são 3 tristes fins de Policarpo Quaresma, que é uma em cada capítulo. Eu não vou falar todas, eu acho que eu já falei bastante, mas sobre o conteúdo do livro tem muita coisa ainda para vocês explorar. Eu acho que vocês vão dar uma viajada legal nessa questão do patriotismo aqui, porque a gente está num momento político muito tenso por causa disso, que a gente tem vergonha de sentir orgulho do país, principalmente até da bandeira, que foi manchada, foi apropriada por alguém e manchada, foi destruída, jogada no chão, pisada, cuspida em cima, e a gente tem vergonha de usar a nossa própria cor, nosso próprio símbolo. E a gente consegue ver isso aqui de uma maneira muito bonita aqui. A gente consegue ver desilusões, ilusões desse nacionalismo. Então, acho que vocês não podem deixar de ler Lima Barreto, não só esse livro aqui, como vários outros. Eu estou muito empolgado para conseguir ler mais coisa dele. Não vou ler tudo de uma vez só, tem várias coisas para a gente ler, né? Não dá para ficar preso assim. Mas lendo aos poucos, a gente tem tempo. Eu espero, graças a Deus, que Deus me conceda tempo para conseguir ler todos os livros desse cara e de vários outros escritores, brasileiros ou não, que são muito importantes e que têm uma obra vasta, conseguiram deixar uma obra vasta. Clarice, não quero, por favor, não quero morrer sem ler tudo da Clarice também. Da Lígia, eu adoro a Lígia. O Machado escreve demais, aquele cara não vou conseguir, eu acho. Mas são autores assim que a gente quer dedicar um tempinho, e o Lima Barreto é um desses caras que eu quero dedicar um tempinho. E recomendo a vocês, pelo menos, ler esse livro, ou Clara dos Anjos. Eu acho que até a biografia dele deve ser interessantíssima. O diário dele, as cartas dele também. Fechamos esse mês de novembro. Um bom dezembro para todos vocês, que esteja sempre melhor do que a gente já está. A gente sempre quer ficar melhor, porque eu acho que está sendo um ano difícil para todo mundo, um mês difícil para todo mundo. Muito pessoal fez Enem aí, cansativo pra caralho, broxante pra caralho também. Mas que tudo vai dar certo pra gente, vamos lá, final de mais um ano, começando outro depois, e vamos, aquela coisa de sempre. Abração, pessoal.